Bem-vindo a mais um vídeo do canal do Marketing. No vídeo de hoje estou trazendo um vídeo complementar ao vídeo da semana retrasada, comentando sobre como iniciar no mercado americano. Então, se você não viu, recomendo que passe por esse vídeo para que depois assista o vídeo de hoje. O link vai ficar aqui na descrição. E hoje vamos falar justamente sobre as taxas e os preços que as top 6 corretoras que te possibilita investir e diversificar no mercado americano. Vamos citar algumas delas, passar algumas vantagens e desvantagens e falar todas as taxas que você precisa se atentar antes de abrir sua conta e começar a investir aqui nos Estados Unidos. Tá bom? Antes de tudo, já quero pedir o seu like, se inscreva no canal se você chegou por aqui e é novo e ative a notificação para sempre quando nós trouxermos vídeo novo, você ficar sabendo. Vamos lá! Corretoras americanas. Antes de eu passar para vocês, é necessário que a gente sempre reforce por que você vai tirar o seu dinheiro do Brasil, ali do seu CDB, ali do seu LCI e do mercado financeiro brasileiro para levar para o exterior. Há alguns pontos que a gente deve se atentar. Primeiro, não dá para a gente ter um portfólio diversificado que esteja 100% alocado em uma moeda de um país emergente. O Brasil ainda é um país emergente, portanto tem uma moeda fraca e bem recente, certo? A gente não tem um histórico relevante e um histórico por lado até negativo de inflações de moeda, então a nossa moeda não se validou no tempo. A gente não tem os nomes de empreendedores, as grandes empresas e não possui um leque de oportunidades que você encontra investindo no mercado internacional, certo? Então, esse é um dos motivos pelo qual é interessante você começar a investir nos Estados Unidos. Aqui as empresas, pelo menos as recentes, pega a Facebook, você tem JP Morgan, outros grandes bancos. Claro, no Brasil tem alguns mais lucrativos, mas aqui é onde você encontra os maiores e os top players do mercado. Vou iniciar com você, então, pela primeira corretora e, por curiosidade, é uma que eu utilizo para ter as minhas ações focadas no longo prazo. É a Charles Schwab. É uma das maiores corretoras que existe aqui no mercado americano. Ela é voltada ao cliente alta renda, até porque uma das vantagens dela é que oferece essa assessoria se você precisa. Tem algum leque de aulas para você se atentar, para você aprender. Então é uma corretora bem completa, mas eu falaria, cara, se você não tem uma alta renda, pode ser interessante até escolher outra, né? E também é voltada para um público que tem conhecimento avançado. Uma grande desvantagem que eu acabo vendo nessa corretora é justamente que o design dela não me agrada. É bem simples, pode ter uma estratégia por trás, mas não me agrada, parece um pouco confuso. O depósito mínimo, e isso é um debate que acaba surgindo, né? O depósito mínimo dessas corretoras que eu vou te trazer é zero, então você não precisa ficar, qual o mínimo para iniciar, quanto que eu preciso? Bem, o quanto você precisa é R$150, que eu falei na aula Como Começar no Mercado Internacional, que é justamente quanto a remessa online pede para você enviar no mínimo. Então, com R$150 você já consegue começar a investir o seu capital aqui nos Estados Unidos. Corretagem, eu acho que esse é o ponto mais interessante que o pessoal se atenta. Com a Robinhood, que é a corretora que eu vou acabar mostrando no próximo, houve uma corrida das corretoras no mercado americano para deixar a corretagem para as ações e ETFs a zero. Ou seja, se você é aquele buy and hold clássico, né, e não, por algum motivo não quer utilizar outras ferramentas, opções, futuros, que é o que nós acreditamos, se só for para ações e ETFs, você não tem custo, tá? Custo zero. Para opções, você tem uma taxa de 0,65 por contrato. Lembrando, cada contrato aqui nos Estados Unidos equivale a 100 ações. Futuros, 1,50 por contrato e opções de futuros, 1,50. Vale ressaltar que isso aqui é em dólar, beleza? Segunda corretora, foi justamente o que eu falei. A Robin ela é mais voltada para um público jovem, tá? Ela é a corretora dos millennials. E, por conta disso, acaba tendo uma taxa muito baixa de corretagem e até zero. É zero, como vocês podem ver, para ações, ETFs e opções. Também o depósito é zero
E uma grande desvantagem, por ser mais simples, por ser mais enxuto e focar nesse público, eles não oferecem para que você consiga negociar futuro e opções de futuros. Mas se você é jovem, assim como eu, e está começando, vai começar no mercado internacional, pode ser um bom partido, beleza? Vamos para a terceira corretora, que é a Interactive Brokers. Para mim é uma das corretoras que oferece maior leque de produtos, tem muitos formadores de mercados concentrados nessa corretora, e o público-alvo dela, quando eu falo público-alvo, é para quem ela se adequa melhor, é o cliente alta renda e que busca diversos instrumentos financeiros. Para você ter uma ideia, eles até oferecem Forex na corretora. Então, se você busca opções, futuros, montar grandes estratégias, renda fixa, quer pegar debentures, quer pegar junk bonds, enfim, todo esse leque de produtos ele acaba tendo e concentrando nessa única corretora. Depósito mínimo, 0, mas para ter conta margem, que seria uma margem, né, seria você meio que operar alavancado, dizendo dessa forma, você precisa ter um depósito no mínimo de $2.000. Mas, seu perfil é focar em ações, focar em ETFs, não especular alavancado, você já consegue começar com R$ 150. A corretagem, para mim, é uma das grandes vantagens dessa corretora, porque é meio confuso e se você não aprende, se você não se concentra para aprender e não tira um tempo para isso, você acaba dando dinheiro demais para a corretora. Vou explicar. Essa corretora ela opera em diversos países e em diversas moedas. Então, cada região e cada moeda vai ter a sua taxa e você pode escolher a taxa que você vai pegar. Você pode ter uma taxa fixa e uma taxa variável. Não vou pegar o nome em inglês para ficar mais fácil. Vamos lá. Para ETFs e ações, certo? Você pode pegar uma taxa fixa, sem custo, como eu falei, grande parte das corretoras aqui não cobram corretagem para as ações e ETFs, então você pode escolher essa primeira, fixa, zerada, fixa, pagando 0,005 centavos por ação, ele dá até um exemplo aqui para você, sendo que o mínimo é $1 e o máximo é 1% do volume negociado, beleza? Então você tem já essas duas alternativas, fixo zerado e um fixo que é esse 0,005 cents. E a terceira é uma variada. E eu falo por que essa corretora é para o público alta renda, justamente porque se você negocia grandes volumes, você tem uma taxa menor. Eles adotam esse tipo de modelo. Ó, se você negocia menos ou igual a 300 mil ações por mês, você vai ter aqui uma taxa, certo? Por ações e por ETFs, que é menor do que a fixa. Vocês conseguem ver aqui, ó, 0,035, aqui é 0,05. O mínimo por ordem é 0,35 e aqui, se você negociar 300 mil a 3 milhões de ações por mês, você acaba tendo uma taxa menor e assim ela vai decrescendo. Você consegue ver nitidamente quanto mais a pessoa opera, quanto mais a pessoa negocia na Interactive, isso é ações e ETFs, menor vai ser a sua taxa. Beleza? Para futuros, vocês conseguem ver que isso aqui, eu já pararia nessa hora, falaria, deixa quieto, nem vou pagar isso aqui. Para futuros, certo? Então essa aqui é a taxa fixa, perdão, essa aqui é a taxa variável e essa aqui é a taxa fixa. Vamos na taxa variável primeiro. Se você negocia menos que 1.000 ou igual que 1.000 contratos, você vai pagar 0,85, enfim, tem diversas moedas aqui, né? Se você quiser observar e dependendo de onde você opera. Se você negocia de 1.001 a 10 mil contratos, tem aqui 0,65 por contrato e vai mostrando para cada moeda que a Interactive possibilita você operar. E assim, ele vai mostrando. Ou também tem a taxa fixa, que é, baseando nos futuros, quanto que você vai pagar por contrato. Vale ressaltar de novo, ó, que se você negocia com um número grande de contratos por mês, você acaba até pagando menos de corretagem do que a fixa. E aqui você vê, se eu negociar Bitcoin, se eu negociar Russell, quanto você paga, tem alguns que não pagam, enfim. Isso aqui você vai ter que sentar, ver qual moeda opera e ver qual que você vai escolher. E o terceiro, que a gente vai pegar agora, é as opções, né? Como é que funciona as opções, a corretagem de opções para Interactive. Para mim, é uma das coisas mais complicadas. Vamos lá. Ele sempre pega por mês, não tem opção fixa nesse caso, só variável, então vamos dar uma olhada. Se você opera por mês menos que
10 mil contratos, ou igual que 10 mil contratos, você vai ser encaixado nesses 3 primeiros tópicos, né? Nessas 3 primeiras taxas. O que isso quer dizer? Se você faz uma operação em opções, certo? E o prêmio por opção, dizendo dessa forma, você recebe menos que 0,05, você vai pagar 25 por contrato. É um pouco confuso. Ó, a gente pega aqui, se o prêmio recebido ele é maior que 0,05 cents ou menor que 10 cents, você vai pagar 0,50 por contrato. Se o prêmio recebido ele é maior que 10 cents, você vai pagar 65 por contrato. Entendeu? Então, essa dinâmica aí você vai ver que quando mais você aumenta os contratos negociados por mês, menor vai sendo a sua taxa. Enfim, aqui ó, todos os prêmios, independente do prêmio que você receber, se você negociar 50 mil a 100 mil contratos, você paga 0,25 cents por contrato, beleza? É um pouco confuso, concordo, por isso que eu não opero por lá. Eu utilizo a primeira para buy and hold, que vocês viram que é a Charles Schwab, e depois eu falo a outra que eu utilizo para o mercado de opções. A quarta corretora é a TD Ameritrade. Para mim é uma corretora excelente para o público que é trade, para quem gosta de análise técnica, para quem gosta de operar. É uma ferramenta, uma corretora que oferece muitas ferramentas para esse público. Então, eu falo, se você é aquele trader de análise técnica, pode ter certeza que eles oferecem a melhor ferramenta de análise técnica do mercado. Depósito mínimo 0, mas para ter conta margem também R$2.000. E as corretagens é bem mais fácil, tá? Bem mais fácil do que a Interativo, porque a Interativo é uma doideira, velho. Nem eu entendo até hoje como é que funciona a Interativo, mas aqui, isso aqui eu entendo pelo menos. Estoques e ETFs 0, opções 65 por contrato, futuros 2,25 por contrato e opções de futuro também 2,25 por contrato. Beleza? Tasteworks, que aí aqui eu utilizo para operar opções, para fazer o hedge da minha carteira, para me expor a lucros mais explosivos. É essa corretora. É voltada para o público que gosta de derivativos, certo? Futuros, enfim, opções exóticas. Depósito mínimo 0, para ter conta margem 2.000. Corretagem 0 para ETFs e ações. Opções 1 por contrato, sendo que o máximo que você vai pagar é $10. O que isso quer dizer? Se você compra uma call, um contrato, uma call, você paga $1. Se você compra 6 contratos dessa call, que no Brasil seriam 600, você vai pagar $6. Mas se você compra 20 contratos dessa call, você vai pagar $10. Ou seja, $10 é o limite. Sendo que você não paga para desmontar. Como assim? Digamos que você comprou um contrato de uma call. Você pagou $1. Mas você não paga para vender essa call. Ou seja, você só paga a corretagem para montar a operação e não paga para sair. O futuros, 1,25 por contrato e opções de futuro, 2,50 por contrato. E por último, para fechar, uma corretora voltada ao público brasileiro que muitos já conhecem, a Avenue. É uma corretora, se você está no Brasil e tem ainda essa incerteza para começar no mercado americano, que nós não sabemos porquê, já trouxemos aulas de imposto, já trouxemos o motivos do porquê você ter dólar. Essa aula vai estar passando aqui para vocês, vai ficar aqui na descrição, recomendo ver. Mas se você ainda está nessa indecisão, vale a pena começar por essa corretora. Ela é voltada ao público brasileiro, dá suporte em português, tem um depósito mínimo de 0, certo? E aqui eles têm aquele padrão crescente, dizendo dessa forma. Como vocês sabem, operações até $1.000, você paga 2,50 por ordem. Operações entre $1.001 e $2.000, 5 por ordem. E operações acima de 2.000, $10 por ordem. Isso daí entra para rates, entra para ações, ETFs e ADRs. Lembrando que Avenue não opera ainda com o mercado de opções. Bom, essas foram as corretoras que eu queria apresentar para vocês. Lembrando, Charles Schwab, Robinhood, TD Ameritrade, Tasteworks, Avenue e Interactive Brokers. Deixei por último porque é a mais complicada também, tá? Então fechou 6. Espero que você tenha gostado da aula de hoje. Não se esqueça de participar do nosso grupo do Telegram, pois lá eu vou enviar esse slide e vou enviar um material complementar listando as principais vantagens e desvantagens das corretoras que eu acabei citando. Lá é onde a gente passa toda a nossa comunicação, envia áudios semanais de capítulos de livros. Essa semana, lembrando que eu estou falando em abril de 2020, é sobre investidor inteligente.
E, claro, me acompanhe nas redes sociais, Gabriel Kalki, e aqui fica o Instagram do JJ também. Se você viu até aqui, não se esqueça de deixar o seu like se você gostou do vídeo. Qualquer dúvida que provavelmente ficou sobre a corretagem da Interative, deixa aqui nos comentários e ativa as notificações para sempre ficar sabendo quando nós postarmos vídeo novo. Vai ter muito conteúdo pela frente. Bom, grande abraço, vejo vocês na próxima. Tchau!